Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado. Glória a Deus. Acabamos de sair de uma oração da madrugada poderosa, tremenda. Como vocês disseram, né? Lá no chat do grupo. O bambu chiou. Tava com saudade de orar na madrugada. Eu amo orar na madrugada. Vocês não têm noção como eu gosto. Amém? Glória a Deus. A live de hoje é sobre o nosso propósito de 2025, tá? Nós vamos ler Marcos. Ontem foi o 3, então hoje vai ser o 10, certo? Hoje é o 10. Ok? Então a live de hoje é extremamente importante. Amém? Glória a Jesus. Obrigada, Nani. Thank you. Amém. Sejam todos bem-vindos. Amém? Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Vocês estavam com saudade de mim? Eu achei que vocês estavam enjoados de mim. Eles agora estão com férias de mim um pouco, né? Vocês aceitam um café? Esse aqui foi meu varão valoroso. Fez não, né? Fez ali na maquininha, né, amor? Mas foi ele que fez. A Nani, quando tá aqui, ela faz mesmo café, coadinho. Mas esse aqui da maquininha eu gosto também. Gente, eu amo a live esse horário. Eu amo orar de madrugada. Vou falar uma coisa pra você. Amo esse horário pra mim porque depois você orou na madrugada, arrancou os demônios, você só tem paz. É o momento ideal pra você receber tudo que você tem que receber, amém? É isso. Eu amo. Live esse horário pra mim é tremenda. Eu amo. Shalom, Letícia querida. Nani, Andressa, Marisol, Sueli, Gleice, Jussara, amém? Dai, Lisa, Roberta, Laura, amém? É muito bom estar de volta, amém? Muito bom estar de volta. Glória a Jesus. Eu estava ansiosa para orar essa madrugada. Ansiosa. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Escola é poderosa. Para quem é meu aluno da Escola de Avivamento, hoje às 19 horas nós temos a primeira aula, tá? Uma aula sobrenatural, mas eu já quero te avisar. Eu não sei se eu vou fazer impartição nessa aula ou na do sábado, tá? Eu não sei se eu vou fazer nessa ou na de sábado, tô vendo ainda, mas entre essa aula ou a próxima, porque se eu fizer impartição hoje, eu tenho medo de ficar sem voz, e sábado não vai ser mais de 6 horas de aula, certo? Pegaram a visão? Então, ou vai ser nessa primeira aula, ou vai ser no sábado. Amém? Vai ser um tempo poderoso. Aumenta a expectativa. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Deixa eu trocar esse fundo aqui que eu não tô gostando dele, não. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todo sempre, o nosso Senhor Jesus, eu convido meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, para tomar essa live, tomar a minha vida e falar através de mim tudo aquilo que o Senhor, Pai, deseja falar com os teus filhos. Pai, que em nenhum momento seja eu, o meu querer, o meu achismo, mas que seja o Senhor fluindo através de mim. Eu, Pai, já te entrego toda a honra e glória, Senhor Deus, de tudo que for acontecer aqui, Pai, na ministração.
Declaro, Pai, que somente Tu, Pai, é digno de toda honra, glória, exaltação, honra, poder, majestade. Obrigada, Jesus, por essa madrugada, por essa manhã, pela vida de todos que estão aqui. Eu te glorifico, Pai, eu te exalto, Pai. Pai, eu consagro esse dia a Ti, consagro a vida de cada um de nós. Pai, nos livra de todo mal, acampa os Teus anjos do nosso lado e nos enche do Teu amoroso Espírito Santo. Obrigada, Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia na Tua presença. Nós somos privilegiados, Senhor, de Te conhecer e estar no Teu caminho. Obrigada, Deus, nos mantenha firmes, Pai, todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus Todo-Poderoso, amém? Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Vou desligar o ar um pouquinho, tá, amor? Glória a Jesus, amém? Bora lá. Abre comigo em Marcos capítulo 10, tá? Marcos capítulo de número 10. Abra comigo, ok? Dia 1º de janeiro eu tenho uma super novidade pra você, tá? O Senhor me deu aí uma direção do que nós vamos fazer o ano que vem. Vai parecer que vai aliviar, mas não vai não. Amém? Marcos 10. Abra comigo agora. Discussão sobre o divórcio e casamento. Olha, nós oramos hoje sobre isso, né? Discussão sobre o divórcio e casamento. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez, as multidões se juntaram ao seu redor e como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que o homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele permitiu, responder os fariseus. Disse que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm um coração duro. Mas Deus os fez homem e mulher, desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. E Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério, né? Aí Jesus respondeu. Então vamos lá, é uma afirmação: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério com ela. E se a mulher divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Olha, eu sei que vocês vão começar a perguntar sobre isso, mas eu vou trazer uma live só para falar sobre o novo casamento, o divórcio, tá? Mas agora eu não quero ficar falando sobre isso não, tá bom? Que eu já sei até as perguntas que vêm, tá? Jesus abençoou as crianças. Certo dia, trouxeram as crianças para que Jesus pusesse a mão sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixe que as crianças venham a mim e não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs a mão sobre a cabeça delas e as abençoou. O homem rico. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?
Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vai e venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Eu quero só dar uma ênfase aqui. O jovem rico, ele foi convidado para ser um dos apóstolos. E ele não foi, porque doeu. Porque Mamon falou mais alto. Aqui Jesus falou assim, olha, perfeito, você está fazendo tudo isso. Então agora, pega toda a sua riqueza, dá aos pobres e segue-me. Mas isso doeu nele. E ele perdeu, né, o convite de estar nessa grande comissão, né, de anunciar Jesus ali desde o princípio. As recompensas do discipulado. Então vamos lá. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Por que é difícil o rico entrar no reino de Deus? Porque nós temos um trono maligno chamado Mamon. Se você não vencer Mamon, você vai ter um senhor. E a Bíblia vai dizer que nós não podemos adorar dois senhores. Amém? Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram, presta atenção aqui agora, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão uma vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. É forte, né? Tá baixo, gente? Entra e sai de novo, tá? Aqui o meu volume estava no mais baixinho. Agora vamos lá. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte mais uma vez e começou a descrever tudo o que estava prestes a acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele e açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus ensina sobre servir os outros. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar no trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado. Uma à sua direita e outra à sua esquerda.
Então aqui, Tiago e João queriam um lugar de prestígio quando Jesus assumisse o reino dele. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu beberei? São capazes de ser batizados com o batismo a qual eu serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados, os 24 anciões. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu. Vocês sabem que o que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo. O que os oficiais exercem e que oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Agora presta atenção. Jesus está falando que os líderes daquela época tinham poder sobre o povo, pelos cargos, pelos títulos, certo? Agora Jesus está dizendo que conosco e com os discípulos seria diferente. Eu quero que você pegue essa visão aqui agora. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Grife a palavra servo e estude sobre o que significa servir o próximo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu preciso que você entenda. O reino de Deus, a moeda de honra para ser honrado por Deus, está no lugar que você se coloca para servir o próximo. Servir, servir e servir. Amém? Eu quero muito que você nesse ano entre num lugar chamado humildade e num lugar chamado servir. Servir sem querer título, sem querer mérito, sem querer honra, sem querer esse tipo de coisa. Servir. Servir. E toda vez que você for servir no reino, eu nunca sirva. Por exemplo, a Nani está comigo toda madrugada. Ela me honra num pedido que eu fiz para ela, tá? Ela não ganha nada para isso. Ela está porque ela aceitou essa missão. Mas esse serviço que ela está fazendo para o Senhor Jesus. Então ela está servindo o reino de Deus, ela está fazendo um serviço ao reino e está servindo todos vocês nesse banquete da madrugada. Certo? Então existe um mérito sobre a vida da Nani, sobre aqueles que louvam, aqueles que se candidatam a orar o dia que nós não podemos. Amém? Isso é um serviço do reino. Amém? Existe uma meritocracia sobre isso. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus cura o cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. O mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venham. E ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que ele faça? Perguntou Jesus. Grifa o versículo 51 aí. Jesus, 100% homem, 100% Deus,
sabia que Bartimeu queria ser curado. Mas toda vez que alguém pede um milagre para Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Porque Jesus quer que você fale. Aqui tem uma chave. Jesus podia muito bem chegar e falar: seja curado, Bartimeu. Mas quando Jesus pergunta, ele quer que você fale. Então Jesus, antes da cura, do milagre, ele quer um diálogo. Ele quer que você fale. Ele quer que você declare o que você deseja dele. Aqui tem uma chave, tá? O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi. Rabi significa mestre. Quero enxergar. Senhor, eu quero gerar um filho. Senhor, eu quero prosperar. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero construir uma casa. Senhor, eu quero começar o meu ministério. Queridos, você precisa dizer para Jesus o que você quer. Não que seja feita a vontade. Não. A vontade de Deus já foi gerada no seu coração, mas Deus quer que você fale o que você quer. O que você quer que Jesus te faça, isso precisa ser declarado na oração que você faz. Aqui tem uma chave. Jesus, ele sabe o que você precisa, a sua falta, o que falta na sua vida. Mas quando Jesus fala para o cego Bartimeu: o que você quer que eu lhe faça? Ele já sabe que Bartimeu precisa de cura. Mas o ato de você declarar que precisa, o que você quer, você gera dependência de Jesus. Dependência e automaticamente submissão. Então você precisa dizer: Jesus, eu quero começar meu ministério, quero destravar. Quero, Jesus, quero conseguir levantar na oração. Queridos, peça. Você precisa pedir. E Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Uau, tremendo, né? Então fica para casa o 11, presta atenção, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, certo? Vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Marcos só vai até 16. E nós vamos começar em Lucas, tá? Então, amanhã é Lucas, ok? O tema da live de hoje: propósito de 2025. O que é um propósito? O que nós vamos fazer em 2025? Qual que vai ser a nossa pegada, ok? Presta atenção. E todo ano Deus me dá uma palavra, tá? Deus me dá um norte, Deus me dá um versículo pelo qual eu vou nortear o propósito. O que é o propósito? O propósito é a missão pela qual nós vamos estar sendo amparados no ano de 2025, ok? Para quem fez o Yom Kippur, o ano já começou faz tempo. Mas eu sei que vocês são metódicos e nós começamos um propósito em janeiro, tá? Nós começamos um propósito em janeiro de 2024 e nós vamos agora finalizar o nosso propósito. Muitos renunciaram, fizeram jejum, se comprometeram a estar na oração da madrugada, amém? Então, se você quiser pegar uma folha para você anotar, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para você: 2025 é um ano de milagre, do impossível, tá? Então, se você quiser anotar, é um ano de milagre. 2025 é um ano de ruptura, é um ano de milagres. Mas o versículo que o Senhor me deu, e hoje eu vou trazer isso para os nossos alunos, tá? Que é uma coisa que os nossos alunos da escola de avivamento vai estar fazendo. Nosso tema principal de 2025, ok? É oração. Então anota aí, oração. Eu quero te ensinar a orar nos 3 níveis, tá? Orar no átrio, no lugar santo e no santo do santo, ok? Você não vai ser mais qualquer pessoa na oração. O diabo, ele vai tremer quando ele escutar o teu nome, porque no seu nome vai ter tanto óleo que o diabo não vai suportar.
Então, o Senhor disse isso para mim. E eu vou levar vocês para esse lugar, como eu levei vocês para a oração da madrugada, levei vocês para um lugar de jejum. Agora eu vou levar vocês para uma oração no secreto, mas não é qualquer oração. Nós vamos restaurar a tenda caída de Davi. Nós vamos restaurar a oração em espírito e em verdade. Ah, mas apóstolo, eu já faço. Não, mas você vai entrar em outro nível. Então, abra comigo agora. Em Amós, esse é o tema de 2025. Então, coloca aí, 2025, o nosso tema é Amós 9:11, ok? Então, o que diz em Amós 9:11? Presta atenção. Em Amós 9:11, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e a restaurarei, como nos dias antigos, tá? Deus vai sentir saudade da tenda de Davi, mas não tinha saudade do templo, porque na tenda de Davi havia adoração e oração 24 horas. Amém? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Na tenda de Davi havia adoração genuína 24 horas. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo está nos convidando para um lugar de intimidade, da qual jamais você desfrutou, da qual jamais você entrou. Amém? Então, presta atenção. Agora no que eu vou dizer para você, tá? Então, nosso tema de 2025 é oração de intimidade com o Espírito Santo, tá? Nós vamos continuar orando na madrugada? Sim. E orar na madrugada é só para os violentos, só para os brabos, não é para qualquer um. Agora, eu quero que você entenda que em 2025 você vai gerar tanta autoridade. Você, para fluir nos 9 dons do Espírito Santo, você precisa entregar. E você precisa forjar esse lugar de oração. Antes de eu entrar nessa parte com você, vamos entrar aqui agora. O que vai acontecer em 2025? Qual foi a direção que o Senhor me deu? Tá? Anota aí. É um ano de milagres. É um ano de milagres. É um ano de aceleramento. É um ano sobrenatural. E é o ano de cumprimento de profecias. Coloca aí, cumprimento de profecias no mundo. Coloca aí. É o ano, tá? De fluirmos no Espírito. Então, coloca fluir no Espírito. Esse ano, nós fizemos aceleramento de 50 anos em 365 dias. E realmente, você cresceu, você acelerou, você adquiriu conhecimento. O que você não viveu durante toda a sua vida na igreja, você viveu esse ano. O que não acontecia, aconteceu. Isso é a ruptura, isso é o aceleramento. Amém? Agora, o que eu tenho, qual que é a minha proposta para você a partir do dia 1º de janeiro de 2025? Um aceleramento de 120 anos em 365 dias. Como isso é possível? Nós vamos fazer isso no Kairos de Deus, tá? Só os entendedores entenderão, tá? Só os entendedores entenderão, ok? Então nós vamos fazer isso aonde? No Kairos de Deus, certo? Pegaram a visão? Perfeito. Então,
2025 vai ser 120 anos de aceleramento em 365 dias, ok? O que você... Conta agora pra mim, o que você renunciou este ano de 2024? Conta pra mim agora. O que você renunciou? Provavelmente você vai entregar agora, você vai voltar. Então, por exemplo, eu e o apóstolo não comemos carne vermelha durante o ano todo. Agora, dia 1º, às 6 horas da tarde, nós voltamos a comer carne vermelha. E provavelmente nós vamos tirar outras coisas para esse próximo ano. Você concorda comigo? Agora eu quero saber o que você renunciou. A Nani renunciou açúcar. Eu renuncio açúcar, carne vermelha, refrigerante, também renunciei. Ok? Agora, anota aí. Você vai renunciar novas coisas em 2025. E o que você vai renunciar? Você vai pedir ao Espírito Santo esse discernimento. Então, eu quero continuar renunciando açúcar, glúten, tá? Vou pedir ao Espírito Santo. Você, apóstolo, o que você vai renunciar? De novo, já pensou? Ele tá pensando. Amém? Pintar as unhas, amém? É uma boa ideia. Pintar as unhas, alguma vaidade, às vezes não pintar o cabelo, não sei. São renúncias. E o que significa essas renúncias? São coisas que você gosta de fazer, mas não vai mais fazer para mostrar para Deus que Ele é mais importante de qualquer coisa que você goste. Sua carne e sua alma vai sentir falta. E tudo que doer na sua carne, na sua alma, isso é agradável aos olhos do Senhor. Amém? Renunciar a café dói. Renunciar a série dói, renunciar a filme dói, renunciar, às vezes, uma comida, o sushi que você gosta dói, certo? Tá? Renúncias. Então, esse ano também vai ter renúncias, tá? Jejum. Você sabe que jejum não é renúncia, né? Então, jejum é um jejum de alimento. E de verdade... Você sabe que Deus, Ele pede os jejuns mais difíceis pra gente. Igual esse ano Deus pediu 70 dias pra mim, eu não tava esperando. Mas eu mantenho um padrão de jejum, certo? O que é o meu padrão de jejum? É o jejum que eu faço todo dia, certo? Então, por exemplo, eu quero neste ano não pegar tão pesado com o jejum, porque eu sei que Deus vai me pedir uma coisa de 7 dias só na água. Então eu sei que eu vou sempre estar jejuando uma coisa difícil. Mas você pode manter um padrão, tipo, eu vou jejuar 3 vezes na semana. Eu vou jejuar 2 vezes na semana. Então, eu vou manter esse padrão. Eu vou jejuar todo dia. Então, o jejum, ou ele é parcial, ou ele é total. Apóstolo, e o jejum de Daniel? É lícito. Mas jejum de Daniel, para quem nunca jejuou. Jejum de Daniel, queridos, é para quem é bebezinho no jejum. Apóstolo, é difícil, apóstolo. O quê? É difícil. O jejum de Daniel? Para quem não come verdura e fruta, para quem não come verdura e fruta é muito difícil o jejum de Daniel. Mas depois, amém? Tá? Então, como eu tô pretendendo fazer o meu? Posso contar o meu para você? O meu, eu estou pensando assim, o meu jejum de 2025. Um jejum parcial, ou seja, eu vou comer, tá? Então, eu pretendo tomar café da manhã e almoçar. E após o almoço, entrar de jejum até o café da manhã do outro dia, eu pretendo manter assim, certo? A não ser que Deus me peça algo mais difícil, mas quero manter assim de forma contínua. Em casa que eu tenho um jantar, alguma coisa que eu vou precisar jantar, aí eu troco, eu inverto o horário. Em vez de tomar café e almoçar, eu deixo para jantar e deixo, dou o horário adequado, certo? Então, eu mantenho um padrão, uma continuidade, mas isso é particular de cada um de vocês, certo? Então, por exemplo, você pode falar, eu vou jejuar todo dia, eu vou comer só até as 4 da tarde, o resto eu vou estar de jejum. É um propósito que você vai estar ali se edificando. Eu vou só almoçar, eu vou fazer só uma janela, é difícil. Só uma alimentação todo dia, é difícil. E o que eu quero que você faça? Deixa o excepto. Excepto se eu viajar, porque é difícil. Excepto no aniversário. Excepto, porque, queridos,
Ou a não ser que você faça, não, Deus, não pode chover pau, pedra, chuva, eu posso viajar, eu vou me manter assim. Aí depende de você. Se eu ficar igual, por exemplo, se eu ficar doente, eu tenho que sair do jejum, porque eu preciso me alimentar, porque a minha imunidade precisa ser restaurada. Então, se eu fico doente, se eu viajo, se acontece um imprevisto, né? Enfim, alguma coisa importante. Então, eu tenho as minhas janelas que eu posso sair se acontecer alguma das coisas. Mas eu vou mandar para você, eu vou fazer esse PDF semana que vem. Essa semana eu não tenho tempo, tá? Eu vou fazer um PDF bem bonitinho para você fazer. Queridos, mas vamos fazer o seguinte, vamos prometer só o que a gente dá conta? Amém? Vamos prometer só o que a gente dá conta, tá? Então, por exemplo, você nunca jejuou com uma janela de alimentação por dia. Então, começa fazendo 8 horas de jejum por dia, 3 vezes na semana, certo? Então, por exemplo, conta aqui no chat pra mim como que você jejuou esse ano. Como que você jejuou esse ano, tá? Então, o jejum é uma janela que você fica ou sem comer nada e beber nada. Então, fiquei 24 horas sem comer e sem beber. É um jejum total, você não comeu e não bebeu. Como que é um jejum parcial? Pode ser 24 horas também, 8 horas, 12 horas, aonde você só bebeu café, só bebeu chimarrão, só bebeu água. Por exemplo, o apóstolo tá no jejum agora, só de água, né, apóstolo? Água, chimarrão e água com gás. 3 dias, é pesado. Ele chegou de viagem e já sentiu necessidade de jejuar. Eu tô com ele, tá? Mas eu ainda deixei o líquido, eu deixei suco, porque eu tô meio doente ainda, tá? Peguei uma gripe. E ele pegou e falou, não faz só na água, né? Eu ainda deixei os líquidos, um Gatorade, uma água com gás, né? Porque ele falou que não era pra mim fazer pesado, porque eu tava sarando uma gripe, certo? Ok? Agora, o meu conselho pra você é, eu prefiro que você faça um jejum semanal do que fazer os 7 primeiros dias do ano e não fazer mais nenhum dia do ano. Eu preciso de constância do que intensidade. Porque quem aprender a ser constante vai ser intenso no decorrer da caminhada. Então eu prefiro que você se comprometa com Deus. Deus, toda semana eu vou fazer o jejum de 12 horas, de 8 horas, certo? Ou Deus, de segunda a sexta eu vou fazer o jejum de 8 horas, de 12 horas. Então, isso aí é você e Deus. Agora, não adianta você fazer um jejum que pra você não dói. Aí eu vou fazer, por exemplo, pra mim, jejum de 8 horas, tranquilo. Então, pra mim, um jejum pra doer tem que ser esse. Doer, tem que ser esse. Tipo, um jejum de 3 dias, no líquido, só na água, tá? Então, eu prefiro, o que eu quero de vocês esse ano? Constância, tá? A constância. Tá bom? Então, você vai também pedir ao Espírito Santo. Qual que vai ser a sua constância no jejum semanal ou diária? Quem tá comigo há mais tempo, provavelmente faz jejum todo dia. E abre os excepto, né? Vai ter um aniversário, eu vou abrir aqui nessa janela. Porque você já jejua todo dia. Você já tem crédito, você tem jejum no pote, como se diz. Então, nós vamos manter renúncia, vamos manter jejum. Bíblia. Agora aqui que eu quero trazer algo novo para vocês. Esse ano eu fiz com vocês a leitura da Bíblia de 2 vezes, certo? Ok? E eu quero trazer uma proposta diferente para você, porque eu quero que você dedica o seu tempo na oração. Porque na oração eu quero te ensinar a entrar num lugar que você nunca entrou, ok? Então a Bíblia, depois que nós terminarmos o livro de João, nós vamos começar em Atos, 1 capítulo por dia comigo. Amém? Mas nós vamos ler esse capítulo degustando ele, tá? Aí vamos supor, então o livro de Atos vai ser um capítulo. Aí nós entramos em outro livro, podemos fazer 3 capítulos, tá? Mas vai ser algo mais proveitoso, para degustar mais, para mim te explicar melhor. Tá? Então você não vai ter o trabalho de fazer a leitura em casa. Você vai fazer na live comigo, no devocional. Amém? O que eu quero que você dedica na oração.
certo? Eu quero que você dedique na oração. Então, por exemplo, Atos nós vamos ler um capítulo por dia. Mas pode chegar um livro que eu falo, gente, hoje um capítulo e 2 para casa, certo? Então, mas nós não vamos ler mais de 2 capítulos, 3 capítulos. Vai ser menos, certo? Mas nesse começo de ano, eu quero que você dedica na oração, tá bom? Então não tem desculpa que você não dá conta. E eu quero muito pedir para você comprar uma Bíblia se você não tem, ou pegar a sua e rabiscar. Se você é a pessoa que não tem tempo, isso é uma desculpa, porque se você assistir essa live, você vai conseguir acompanhar a leitura. Pega canetão, marca texto, para você marcar, você grifar, porque eu quero dedicar a ensinar para você o que nós estamos lendo. Contexto, tá? Horário da live ainda não sei que horário vai ser, certo? Vou pedir ao Espírito Santo. Então, eu quero de verdade, eu vou diminuir a leitura bíblica, mas eu vou esmiuçar, tá? Eu vou trazer para você mais riqueza do que nós estamos lendo, tá? Ok? Então, de verdade, eu quero que você leia. Eu quero que você venha para a live de devocional. Começa de verdade bonitinho. Amém? Ok? Eu sei que vocês gostam da live depois da oração da madrugada. Mas nós vamos ver se vai continuar. Eu amo também esse horário. Para mim, esse horário, ele não é só perfeito, ele é maravilhoso. Amém? É um horário sacrificial, tá? Então, a Bíblia nós vamos fazer assim. Então, até o livro de João, nós vamos manter um capítulo na live, 6 para casa. Entramos em Atos, um capítulo por dia, certo? Ok? Certo? Tá, então vamos lá. Voto. Tô explicando aqui cada uma dessas coisas. Ano passado, esse ano, eu já tô no ano que vem. Então, qual voto que você fez? O que é um voto? É algo que você promete para Deus e quando aquilo que você quer se cumpre, você paga. Então, por exemplo, Deus, se eu conseguir comprar minha casa, eu vou fazer mais um ano de oração da madrugada. Amém? Certo? Deus, se eu conseguir... aí você vai lá e compra a sua casa. Estou profetizando sua vida. Aí você tem que fazer mais um ano de oração da madrugada. Porque você deu a sua palavra, você fez um voto. Tá? Então, por exemplo, se eu conseguir engravidar, eu vou... sei lá, entregar alguma coisa valiosa para Deus, tá? Primiciar na vida do meu pastor, do meu apóstolo, certo? Então, o voto é algo que você pede para Deus. Então, você faz um pedido e faz uma promessa. Então, o que é a promessa? Eu vou raspar o cabelo. Eu vou fazer uma oferta. Eu vou fazer mais um ano de oração. Enfim. Então, o voto é isso. Mas olha, se você fizer o voto e não cumprir, meu irmão, você vigia na terra, tá? Ok, Deus, por exemplo, se eu casar em 2025, ou se eu conhecer o meu varão valoroso, dá uma coisa difícil para Deus. Dá uma coisa difícil, tá? Tá, eu vou fazer impartição no sábado. Pode deixar. Eu acho que até melhor porque eu tô com a voz ainda em recuperação, certo? Ok? Então, Deus, eu quero minha varoa em 2025, quero conhecê-la. Se eu conhecer ela e der tudo certo, tá? Aí você tem que cumprir. Então, voto é isso. Então, nunca faça muitos votos, mas o que você for fazer, que você peça algo impossível, porque voto é pedir algo impossível. Ana pediu um filho para Deus e disse que se Deus desse o filho para ela, ela daria ao templo. É difícil, Deus te dá algo e você dá o templo. Mas quando Samuel atingiu a idade, o que Ana fez? O que Ana fez? Pegou Samuel e levou lá. Então Ana fez o quê? Um voto com Deus, tá? Pegou a visão? Então isso é voto. Então tudo isso nós vamos fazer em 2025. Queridos, é a oportunidade de você começar.
Muitos começam, não aguentam o primeiro mês de janeiro, já não consegue mais. Mas agora eu acredito que você está mais maduro. Queridos, isso aqui tudo destrava a sua vida de forma avassaladora. Amém? Por que destrava? Porque você se compromete em oração, se compromete em jejum. Amém? Agora vamos para a parte que para mim é a parte ouro, que é a oração. Então anota aí oração. Eu não estou falando da oração da madrugada, tá? Eu não estou falando nada disso, ok? Não estou falando, certo? Não estou falando, tá? Oração da madrugada é uma oração que nós nos levantamos para orar pela nossa casa, para guerrear. Oração de guerra. Eu estou falando de uma oração de intimidade. Então anota aí, oração de intimidade. Não é oração de intercessão, não é oração de guerra, não é oração profética, é uma oração de intimidade, tá? Então, como o nosso tema é Amós, ok? Abre aí, de novo, Amós 9, capítulo 11, tá? A minha proposta para você é a seguinte: se nós vamos restaurar a tenda de Davi, nós vamos restaurar um lugar que Deus ama habitar, um lugar que Deus tinha saudade. Então nós vamos trazer essa nuvem de glória para dentro da nossa casa, amém? E eu queria fazer para você aqui um desafio de você edificar um lugar na sua casa para ser essa tenda de Davi, né? Eu achei tão bonitinha a pastora Jerusa. Ela mandou para mim, eu já comprei, já pedi minha tenda. E literalmente, deixa eu mostrar para vocês. O que eu vou pedir hoje para os meus alunos, no final da nossa aula de hoje, você pode até, você pode pegar uma poltrona, um tapetinho, umas almofadinhas. Você pode fazer uma tenda. Eu achei uma aqui, uma ideia muito legal. Vou ver se eu acho aqui pra você, pra mim te mostrar. Mas eu queria que você escolhesse um cantinho da sua casa, tá? Aonde você vai edificar. Então eu achei bem legal aqui, ó. Eu acho que eu vou pedir até essa aqui pro apóstolo fazer pra mim. Ó. Então, são 3 varões que você coloca e arma uma tenda. Você coloca na parede, compra uma tenda, compra um tecido e aí a sua tenda. Aqui dentro você pode colocar uma poltrona, uma sua almofadinha. Ah, apóstolo, eu não quero fazer uma tenda assim. Então coloca lá uma poltrona, umas almofadinhas. Eu quero fazer uma tenda, porque eu quero viver literalmente isso aí. Então eu não sei como é que o apóstolo vai fazer. Ele vai ter que construir isso pra mim. Amém? Então eu achei bem legal porque, é 3 varões, um aqui, um aqui, um aqui, e um tecido. Eu faria um pouco maior esse varão, pra mim colocar uma poltrona dentro, um tapete. Aqui eu vou colocar um mural nessa parede, onde eu vou pôr eu vou pedir pro apóstolo colocar um mural, onde eu vou colocar minhas fotos, minhas cartinhas, as coisas que eu vou estar orando pelas nações. Então aqui eu vou colocar um mural. Quem já viu lá, tem gente, né, não tem lá na quarto de guerra que a mulher orava dentro do closet? Não tem? Tá? Gente, e tem também, eu vi pra comprar um que é bem legal também, dá pra fazer também. Gente, eu sou dessas, eu quero viver o manto inteiro, completo. Então, se nós vamos restaurar a tenda caída de Davi, eu vou ter que fazer uma tenda. Então, eu vou fazer uma tenda no escritório, tá? Eu vou pegar uma parte ali e vou fazer uma tenda, tá? Eu vou tirar um print pra vocês e vou mandar lá no grupo da Global pra vocês, tá? A Patrícia tem um quarto de guerra. Então, deixa eu achar aqui pra vocês. Já vou achar aqui, peraí. Outra, eu tava olhando aqui várias. Tem umas que eu vi pra comprar. Cadê? Eu vi pra comprar assim, ó. Dá pra você fazer também, entendeu? Você compra, pendura, eu vi. Aí você põe lá um tapete, as almofadas e entra aí debaixo todo dia pra orar. Ah, mas eu não preciso. Você não precisa. Eu estou falando que nós vamos
O nosso tema é Amós 9:11. É restaurar a tenda caída de Davi. Tá? Uma tenda de adoração. Então, por que eu quero que você edifique um lugar? Eu quero que você aprenda a orar num só lugar, para você ver a dimensão de glória que vai abrir. Quando as pessoas entrar nesse local onde você vai orar, elas vão sentir o poder de Deus dentro desse, elas vão sentir vontade de chorar. Quando passar uns 15 dias você orando todo dia no mesmo lugar, você não está entendendo, tá? Aí, presta atenção, que eu quero fazer algumas coisas proféticas com vocês. Você vai edificar esse lugar, pode pôr uma tendinha, pode colocar os varões, o lençol, colocar umas almofadas, um tapete, mas você vai preparar um cantinho. O que você vai fazer nesse cantinho antes? Você vai consagrar, fala, Senhor, nesse cantinho aqui, eu vou te buscar todos os dias, tá? E queridos, deixa eu dar uma deixa para você. Antes, limpa esse cantinho, edifica esse lugar, amém? Edifica assim, orando, Senhor, eu quero te buscar, eu quero acampar anjos aqui nesse cômodo inteiro, mas nesse canto aqui eu quero declarar que a sua arca da aliança está aqui, amém? Você pode comprar uma arquinha da aliança, daquelas que vende, simbolicamente, para você colocar nome de pessoas que você vai estar ali, porque, queridos, quero que você entenda, com 15 dias você chamando a presença do grande eu sou, vai abrir uma dimensão de glória. A presença de Deus, ela vai cair dentro da sua tenda, dentro do local. Então, tudo que você anotar, escrever e colocar debaixo, a glória de Deus toca. Certo? Amém? Esse lugar, queridos, não é um quarto de guerra. Gente, quarto de guerra é diferente. Esse é um lugar de intimidade. É um local para você amar Deus, para você adorar Deus. Eu quero que você entenda. É um lugar que quando a pessoa entrar dentro, ela vai cair no chão. Quando passar 3 meses, a dimensão de glória vai estar tão... O DNA de Deus vai estar tão sobrenatural nesse local. Ali você pode pôr uma mesinha, quer ver? Por exemplo, você pode pegar uma mesinha pequenininha, eu vou comprar na Shopee uma mesinha. Vou botar meu óleo, minha arquinha da aliança, certo? Que vai representar ali um altarzinho onde eu vou colocar meu olhinho, a minha Bíblia, a minha caixinha de som, aonde eu vou botar um fundo. Certo? Querido, agora não tá falando, o mundo não tá pronto. Agora, deixa eu dizer algo para você. Deus, nos meus 7 dias de jejum de silêncio, ele disse assim: em 2025 você vai passar mais tempo comigo do que com pessoas. Então eu vou, presta atenção. A minha proposta, tá? Presta atenção. A minha proposta para você é você edificar um lugar para chamar o nome de Deus todos os dias. Eu não quero que você comece com meia hora, com 40 minutos. Eu quero que você comece com 5 minutos. Se você é uma pessoa que não tem esse tempo de intimidade todo dia, você não vai começar com 15, você vai começar com 5 minutos. Tá? Ah, apóstola, eu já oro essa oração, então você vai manter o que você já ora, só que agora eu quero que você ore de uma forma diferente. Oração de secreto e de intimidade não é uma oração sobre você, sobre o próximo, sobre o que você precisa, sobre porta aberta. É uma oração de revelação da pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você entrar nesse lugar, você vai falar assim: Espírito Santo, revela para mim o Pai, o Filho, e se revela para mim, Espírito Santo. Revela a sua doçura. Enche essa tenda de amor. Me faz adorar Deus em espírito e em verdade. E eu quero que você comece a falar: Jesus, eu te amo. Eu quero te conhecer. Eu quero entender os seus mistérios. Eu quero passar tempo com você. Eu quero deitar aqui no teu colo. É uma oração de ágape. Então, anota aí, oração ágape. É a oração aonde você vai amar a pessoa do grande eu sou, que é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O Espírito Santo vai te ensinar a adorar Jesus. E o Espírito Santo vai te ensinar a render o júbilo, a adoração
ao Espírito Santo. Então, queridos, esse lugar vai encher tanto de glória, mas eu não quero que você comece, você que não ora nada, mas 5 minutos é tão pouco, mas para você que não ora nada, 5 minutos é muito, porque você saiu de um lugar, mas eu só oro na oração da madrugada. Então, você vai começar a orar 5 minutos só. E aí, como que eu quero que você faça? Primeiro, edifique um local, você vai manter, edifique um lugar. E você vai manter a oração todos os dias. Mas e se eu viajar? Você vai fazer a oração no cantinho que você puder. Mas se estiver dentro da sua casa, é naquele local. Porque a minha intenção é mostrar para você que você vai abrir uma dimensão de glória. Olha o que vai acontecer na sua casa. Presta atenção. Isso daqui vai acontecer na sua casa. Isso aqui, com 3 meses, acontece na sua casa. Quando você entrar na tenda, no local, quando eu falar tenda, pode ser na sua poltroninha. Quando você entrar no quarto, o Espírito Santo ele vai tomar você, porque isso aqui vai estar assim, ó, flamejante. Mas para acender isso aqui nesse nível, é 3 meses. Para perceber a glória de Deus é 15 dias, 14 dias, mais ou menos, amém? Então, é isso que você vai fazer, edificar um lugar. Outra coisa, tentar manter todos os dias o mesmo horário. Não conseguiu, faz em outro horário, coloca aí, mesmo horário. Mas você vai fazer, amém? Eu quero que você faça um compromisso com o Senhor Jesus de entrar nesse lugar de oração. Entrar nesse lugar. Ah, mas eu não consigo me concentrar, queridos. Vai sem se concentrar mesmo. Fala, verbaliza. Ah, mas eu não sei o que dizer. Então fala, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te preciso. Jesus, eu dependo de você. Vai falando isso. Queridos, com 14, 15 dias, você vence todo o dardo da mente. Amém? Ok? Tenda um lugar de intimidade, um lugar de oração ágape. Por que Deus tinha saudade da tenda de Davi? Porque era um lugar de adoração genuína. Um lugar de adoração ágape. Amém? E você vai ver que os seus 5 minutos, daqui a pouco passa a ser 10, passa a ser 15, passa a ser... E vai sendo, e vai sendo. Amém? Eu já vou mostrar para o apóstolo onde eu quero que ele vai comprar esses varão hoje já para mim. Amém? Pode ser no seu quarto, pode ser no seu quarto, pode ser no seu escritório. De preferência, queridos, um lugar onde você tenha essa paz. Ou você consiga trancar e falar, agora é meu tempo, me deixa. Amém? Porque às vezes tem gente em casa, né? Então, é num cantinho, tá? Pode ser numa poltrona, de joelho, do jeito que você quiser, mas o importante é que você ore, amém? Uma coisa, vai desligar o celular, põe no modo avião e vai colocar um fundinho. Ah, quer colocar louvor? Coloque, mas coloque um fundo para você falar com Deus. Eu prefiro um fundo do que um louvor, porque o fundo não me atrapalha. O fundo, ele me traz uma inspiração mais genuína para falar com Deus. Amém? Ok? Pode ser depois da oração da madrugada? Meu Deus, melhor ainda. Eu estou pensando seriamente em fazer a minha depois da oração da madrugada e fazer uma live num outro horário que fique bom para todo mundo. Amém? Certo? Porque acabou a madrugada, seria um horário perfeito para você entrar nesse lugar de intimidade. Amém? Mas você vai fazer o horário que fique bom para você. O horário que para você, às vezes de madrugada sua mente não tá legal. Você consegue ouvir a oração da madrugada, mas não consegue orar. Então faz 6 horas da tarde, 9 horas da noite. Amém? Então você vai arrumar esse lugar. Outra coisa, se você que tem funcionário em casa, pede para a pessoa que limpa a sua casa deixar que aquele canto é só você que limpa, para ninguém mexer, para ninguém contaminar. Às vezes sua funcionária vai lá limpar e tá escutando música do mundo.
Então, por exemplo, como eu vou edificar a tenda de Davi dentro do meu escritório, ainda, né, que a minha funcionária venha e limpe, dentro desse local ela não limpa, tá? Porque eu tenho muito zelo, porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer dentro desse local onde eu vou estar orando todo dia. Uma glória vai estar ali. Os anjos do Senhor vai estar ali. Amém? Tá? Então, poderoso, avassalador, certo? Dentro da tenda, posso ler a Bíblia? Pode ler a Bíblia. Pode escutar a Bíblia. Dentro da tenda, ou dentro desse lugar, você só vai fazer coisas que edificam. Pode sentar ali com o seu notebook e escrever algo para Deus. Pode ler um livro de edificação, sim, porque vai ser um lugar propício para você fazer isso. Mas nesse lugar é um lugar para você passar tempo com Deus. Mas principalmente, amém? Um lugar para você orar. A gente só vai conseguir entender a voz de Deus o dia que nós começarmos a construir um relacionamento com Ele. Se você entrar nesse lugar de oração, você vai conseguir ativar todos os dons dentro de você. Mas para isso você vai ter que orar. A oração, ela é poderosa e perigosa para Satanás. Amém? E você vai orar do jeito que você se sentir à vontade. Orar sentado, de joelho. Vai ter dia que o Espírito Santo vai te pedir oração de joelho. Vai ter dia que você vai estar sentado. Vai ter dia que você vai estar debruçado no chão, com a cara no chão. Mas o importante é que todos os dias você entre nesse lugar. E vai chegar um tempo que você não vai mais querer sair. Amém? Então, esse é um ano de restaurar a tenda caída de Davi. Eu quero que você, de verdade, tá? Viva isso. De maneira poderosa. De maneira avassaladora. Ok? Compre o que você precisa comprar, se é uma poltrona ou um tapete, ou se você vai comprar uma tendinha como essa. Vou mandar umas fotos para você. Mas vai ser muito interessante, tá? Não existe avivamento sem uma vida de oração. Eu vou levar vocês para um novo nível em Deus, tá? Você vai levar, olha só, Amós 9:11. Você vai... Por que eu tô falando isso para você? Porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Queridos, um lugar onde você edifica a oração todo dia, cai a unção. Esse lugar que cai a unção todo dia. Você já chegou numa igreja que de repente você sentiu vontade de orar? Por quê? Porque naquele lugar tem... O povo chama Deus, ali tem oração. Então você vai edificar um local para você buscar Deus todos os dias. Nós vamos restaurar. O seu lugarzinho, ele é profético. Você vai adornar ele do jeito que você quiser. Um tapetinho, uma almofadinha, uma poltrona. Após quero fazer dentro do meu closet. Faz dentro do closet, do jeito que você quiser. Mas é o cantinho que todo dia você sentiu necessidade, você vai correr. Porque aquele lugar é um lugar de intimidade. Pode ser na beira da sua cama, na beira da sua cama. É como eu disse para você. Esse é um ano onde a nosso norte esse ano é a oração ágape. Restaurar a tenda caída de Davi. Restaurar um lugar onde Deus ama habitar. Um lugar onde Deus vai te chamar para ir. Macantarabas, leixacarabas, peranacurquetialamarai. Você vai sair tão impregnado de unção desse tempo com Deus, que pessoas vão te abraçar, vão ser cheias do Espírito Santo, serão batizadas. Amém? Amém? Então, eu quero que você entre nesse local de intimidade. Essa vai ser uma tarefa para todos os meus alunos da escola de avivamento. É a primeira tarefa que eles vão fazer. Amém? É a primeira tarefa que eles vão fazer, que é edificar um lugar de oração. Não é oração de guerra, não é oração profética, não é oração de intercessão. É um lugar de oração ágape, onde a gente vai só para falar para Deus o tanto que nós amamos Ele e o tanto que nós queremos ficar na presença dEle. Amém?
é um lugar ágape. Ai, amacatorabadicarabas. Ele vai vir tabernacular conosco. Quando nós edificamos um lugar para chamar Deus todos os dias. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas quando nós nos dedicamos todos os dias a chamar Deus 1, 2 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. Queridos, eu não sei o que vai acontecer com você, mas o Espírito Santo diz que eu vou ligar a maior engrenagem de avivamento através dessa convocatória. Porque o povo vai começar a ter um discernimento espiritual avassalador. Nós vamos continuar jejuando, nós vamos continuar lendo a Bíblia, só que o nosso investimento é numa oração de intimidade. Oração de ágape, oração sem interesse, oração para falar: Jesus, eu te amo, eu preciso, Espírito Santo, eu quero só ficar do seu lado. Oração para você gastar tempo falando que ama. Começa com 5 e vai no 5, sentiu de aumentar, aumenta, mas você vai manter, ok? E quando você adquirir uma estatura de oração, você vai começar a orar 1, 2, 3 vezes ao dia. Mas isso é o Espírito Santo que vai te conduzir. Amém? Queridos, eu preciso te ensinar a gerar óleo. E esse é um dos maiores segredos. Oração ágape. É a oração que Deus desce. Que Deus te abraça com poder. Porque Ele está se sentindo tão amado por você. A glória de Deus explode no amor ágape. Quando Deus se sente amado, Ele te abraça com a glória dele e a glória dele vai cair. Então esse é o nosso propósito. Eu vou fazer um PDF bem bonito para você, provavelmente. Vou te entregar ele semana que vem, tá? Hoje, para quem é aluno da escola, nós temos a nossa primeira aula online, masterclass, chama Rios de Fogo. Vai ser poderosa, tá? A Nani vai colocar o link aí nos stories da vida, para você que deseja se inscrever, ser aluno. Vou abrir para você hoje, se tornar meu aluno, para você desfrutar desse tempo, amém? Ok? E mais tarde eu vou mandar o PDF dessa aula para vocês, tá? Dessa aula de hoje, vai ser um tempo tremendo, sobrenatural, amém? Ok? Então vai ser algo avassalador, tá? O PDF do propósito eu vou mandar só semana que vem para vocês, certo? Ok? Então, meus queridos, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? E nesse PDF você vai colocar os seus objetivos de 2025, tá? Tudo que você deseja, os milagres, tudo que você deseja, ok? Tudo. Amém? Certo? Então, você que é meu aluno, tá? Tem gente perguntando, posso assistir com meu esposo? Uma carne só eu libero, tá? Queridos, eu paguei um alto preço para ter todo o conhecimento que eu tenho. Eu tenho uma rede de funcionários hoje que trabalham comigo na escola. É um investimento muito caro de tudo. Eu tenho uma folha de pagamento alta só com o pessoal que trabalha comigo. Então, eu preciso que você tenha o caráter de entender que eu deixo você dividir a aula somente com o seu cônjuge. Você que, por acaso, desobedecer essa regra, você não tem parte dessa unção e nem do conhecimento. Amém? Porque eu quero que vocês aprendam que para a unção genuína vir, tem que ter caráter e honestidade. Então, se você não está andando debaixo desses conceitos, pode ter certeza. Amém? Com a filha, amém, tá? Mas, né, às vezes tem pessoas, ok? Que acabam burlando. Então, enfim, já estou falando para você. Não abra uma legalidade, tá? Porque quando eu faço algo nas cortes celestiais, eu falo, Senhor, toda pessoa que estiver infringindo qualquer regra que eu estipulei dentro dessa escola não vai receber unção. E eu bloqueio os ouvidos e os olhos para entender o que vai ser ensinado. Amém? E eu tenho autoridade sobre isso. Então, eu já deixo isso muito bem claro para você, tá? Então, eu estou já... E outra, se fizer isso, está abrindo legalidade pro capiroto, tá? Então,
Quando é o cônjuge, uma filha que quer ver junto, não tem problema, né, amor? A gente autoriza, mas, tá? Então, é só para quem é aluno, tá? Então, quem é aluno, pode, tá? Quem é aluno deve assistir. Entenda que você está pagando um preço para se formar numa escola, tá? Então, é um diploma individual, certo? Eu assisti com o meu cônjuge, mas você vai ganhar um diploma, ok? Certo? Então, já estou trazendo para você aí a visão, tá? Queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Olha, Ronan, provavelmente nós vamos ter o encontro da Escola de Avivamento. Tô pedindo para Deus confirmação. Se for, vai ser bem no começo de março, tá? Estamos vendo tudo isso aí, ok? Certo? Então, queridos, que Deus abençoe vocês de forma poderosa, de forma avassaladora. Amo a vida de cada um de vocês, amém? Tá? Então, para assistir a nossa primeira aula hoje, tá? Não vai ser vendida avulsa, nem só, não. É só para quem é aluno, tá bom? Foi a direção que o Senhor me deu para essa escola, tá? Então, hoje, nossa primeira Masterclass ao vivo, vai durar umas 3 horas. E sábado tem o nosso seminário, a unção profética, tudo sobre profecia. Vocês vão sair com a mente torta de tanto conhecimento. Torta não. Com a mente cheia de tanta riqueza. Amém? Tá? Queridos, sobre a conferência, eu tô esperando Deus confirmar pra mim. Eu não consigo ver a conferência no mundo espiritual ainda. Preciso que Deus confirme para mim. Estou até em crise porque eu vi a escola de avivamento, mas eu não vi a conferência, então eu não sei se pode acontecer algo no mundo que vai impedir isso. Eu tô esperando mesmo em Deus, eu tô pedindo para Deus me mostrar a conferência. Pedindo para Deus isso, tá? Eu já aloquei o local, já tem data, mas eu estou pedindo para Deus, amém? Estou pedindo para Deus confirmação, tá? Mas temos data, temos tudo, só estou pedindo para Deus uma direção profética, amém? Certo? Então, já, tá? Então, Nani, coloca nos meus stories, amém? Coloca nos meus stories o link do suporte, amém? Coloca no meu story, faz o preço com o desconto que eu fiz lá pro pessoal da escola de Li, tá? Só hoje, amém? Põe nos meus stories, amém? Queridos, que Deus abençoe você. Um dia extremamente sobrenatural, um dia profético para você, um dia abençoado, amém? Lá pelas 9 horas, mais ou menos, eu mando para você lá no grupo dos alunos o material. 9, 10 horas eu mando o grupo para você, tá? Beijo, amo vocês.